Salve, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Cara, depois de uma derrota como foi a de ontem, que foi uma derrota dura, né? Que foi uma derrota que escancara muita coisa, é muito difícil vir aqui dar a cara a tapa. Ainda tô em BH, volto hoje pro Rio, e eu queria trocar uma ideia com vocês sobre as falas do Fernandinho e sobre tudo que o Fernandinho representa, tá? Porque quando a gente fala aqui, às vezes parece a impressão, pô, é só mais um influenciador que não gosta da diretoria, não gosta de personagem e tal. Eu até entendo essa visão de alguns, mas quando você tem o maior brasileiro da história da Premier League, um brasileiro que trabalhou com Pep Guardiola, um brasileiro que trabalhou talvez com o projeto mais sólido dos últimos anos no futebol mundial, falando as coisas que a gente fala aqui, mostra que existe algum fundo, e eu vou voltar a insistir em algo que é muito necessário, que o Fernandinho escancarou e que a gente precisa ouvir o Fernandinho do início ao fim. Se internamente não escutam o Fernandinho, eu acho que aí se encontra o maior erro da gestão Atlético, porque a gente faz vídeo cobrando coerência e a gente faz vídeo questionando Márcio Lara, André Mazuco, Alexandre Leitão, e eu acho que tem que ser questionados mesmo. Mas se tem um profissional que precisa ser ouvido do início ao fim, porque tem vivência de futebol, porque tem conhecimento de como um projeto bem sucedido de futebol funciona, esse alguém é o Fernandinho. Então, se não estão ouvindo o Fernandinho internamente no Atlético, é um erro sem tamanho. É um erro sem tamanho. Num cenário que a gente não tem técnico, num cenário que a gente não tem diretor de futebol, num cenário que a gente não tem padrão de jogo, talvez o Fernandinho seja a única pessoa minimamente coerente que a gente tenha que ter ali como um personagem relevante para nos ajudar a sair dessa draga. E não é sair dessa draga até o final da temporada. Eu não estou pensando nesse momento numa classificação para a próxima Libertadores. Eu estou pensando nesse momento em um cenário que o Atlético volte a respirar em relação ao projeto. Porque depois de tudo que o Fernandinho falou, o projeto ruiu. Ele faz a linha do tempo ali. Ele começa a negociar com o Atlético em 21, o Atlético tinha uma ideia, o Atlético tinha um modelo, o Atlético tinha um projeto, o Atlético tinha ambições. Isso tudo foi se ruindo. Isso tudo foi se ruindo a partir da saída do Paulo Autuori, isso tudo foi se ruindo a partir da falta de método do Filipão e do Alexandre Matos. Isso tudo foi criando um buraco que hoje o Atlético ele tem pouco know-how de como sair. O Atlético foi se normalizando, gente. Se o Atlético em algum momento foi um clube diferente, ele deixou de ser um clube diferente e foi se normalizando, ele deixou de ser um clube diferente e ele foi se tornando mais um. E hoje é exatamente o que é o Atlético, mais um. Em algum momento ganha, joga um pouco melhor, em outro momento perde, joga um pouco pior, mas tá ali, sabe? O Atlético virou um clube, eu não vou nem falar sem graça, mas o Atlético virou um clube que não tem o diferencial que conseguiu fazer com que ele brigasse por títulos. Então, assim, o Fernandinho ele tá alertando. Eu não sei se o Fernandinho vai assumir um cargo relevante na diretoria do Atlético daqui a algum tempo. Não sei se vai ser o nosso diretor de futebol, levando em consideração que ele estuda, e ele estuda bastante para ser esse general manager, como se fala aí nos campeonatos europeus, mas é ouvir de cabo a rabo, é sentar, tentar entender como o Atlético quer jogar, como o Atlético quer montar elenco, como o Atlético quer ser um clube daqui a 5 anos. A perspectiva que a gente tinha de um Atlético campeão da Libertadores, de um Atlético protagonista em 5 anos no futebol brasileiro, ela está se ruindo por uma série de fatores. Fatores do cenário nacional, como por exemplo as SAF chegando, novos ricos e tudo que cerca um contexto desse, mas também por erros do próprio Atlético. Eu acho que a gente tem que assumir que o Atlético, ele, se em algum momento já foi o melhor amigo dele, ele não está sendo mais. O Atlético, ele sai de uma autossabotagem, entra na outra, sai de uma autossabotagem, sai na outra, e a falta de perspectiva ela fica ainda mais gritante. Então, assim, volto a dizer, acho que nesse momento pensar em reta final de temporada vai ser muito difícil. A sensação de temporada perdida, ela existe. A gente não está nem no segundo semestre ainda. Então, assim, que o Atlético ele tenha o mínimo de capacidade de sentar
E beleza, se conseguir reagir a curto prazo para tentar buscar uma vaga na Libertadores, se tentar reagir a curto prazo para tentar um final de ano minimamente legal até nas Copas, que querendo ou não, a gente está vivo, ótimo. Mas eu quero terminar a temporada, e o Fernandinho deixou isso muito claro, com algumas respostas óbvias. Como esse time vai jogar, qual é o modelo de jogo, como esse Atlético defende, como esse Atlético ataca, como vai ser a montagem de elenco do Atlético. Isso não pode mudar em 6 e 6 meses. Isso não pode mudar no estalar de dedos. Não pode. Porque a gente vai voltar a ver um Atlético inofensivo, porque a gente vai voltar a ver um Atlético incapaz de competir no nível que a gente quer que o Atlético compita. Porque o que pareceu foi 2023 foi um ponto fora da curva. Mas a falta de padrão continua, a falta de saber como quer jogar continua, as brechas no elenco continuam. O Atlético ele tá vivendo um momento de situações repetidas, de erros repetidos, que vão fazer 2024 ser um ano desgastante. E se continuar 2025, se continuar 2026, e toda a realidade financeira que a gente construiu, ela vai por água abaixo, porque a partir do momento que o time não está competindo no nível mais alto, tu não vende jogador. A partir do momento que você não está competindo no nível mais alto, você não tem premiação, que foi basicamente o que fez o Atlético chegar onde chegou. Então, no final das contas, o Atlético, daqui a pouco, financeiramente, se hoje a gente fala de superávit, se continuar dessa maneira, nem isso a gente vai ter. Volto a dizer, o Atlético precisa se organizar, gente. Qualquer pessoa que entenda de futebol vê que não dá para o clube ficar recebendo ordens de Leitão, Mazuco e Márcio Lara em relação ao futebol. O Lara é o gestor financeiro, tá ótimo, as finanças do clube. O Mazuco, o executivo de futebol, vamos ver como ele negocia. O Leitão, CEO, sei, institucionalmente, vejo mais problemas que soluções, mas beleza. Mas eu não quero pensar em profissionais que não estão no futebol. O futebol tem que ser o carro-chefe do Atlético. O futebol tem que ser... Cara, é um clube de futebol. A gente tá falando aqui uma obviedade. A gente tá sendo óbvio. A pior coisa que pode acontecer para um jornalista é ele ser óbvio. Mas o Atlético tá fugindo do óbvio, gente. Ao ponto do Fernandinho ter que chegar e falar: não, a gente tem que sentar, a gente tem que definir uma ideia de jogo, a gente tem que entender de treino, a gente tem que entender de metodologia de trabalho. Isso é muito difícil de você pensar ocupando um cargo na diretoria do Atlético. É muito difícil você pensar nisso sabendo que você tem uma responsabilidade com milhões de torcedores, uma responsabilidade com um dos projetos que ainda é um dos mais promissores do futebol brasileiro, mas eu não consigo dizer que esse projeto vai ser tão promissor se continuar dessa maneira. Se continuar sem um diretor de futebol, se continuar dando um pouquinho de tempo para qualquer treinador que seja. Eu não consigo. E com uma série de economias burras. O Atlético é especialista em economia burra. No elenco, no comando técnico, em basicamente tudo. Muita coisa podia ser diferente se esse clube não tivesse tanta aptidão para gastar dinheiro de maneira errônea. Enfim, foda. Devemos ouvir Fernandinho. É o recado que eu trago aqui pra vocês. Devemos ouvir o Fernandinho urgentemente, tá? Urgentemente.